é muito especial. Prepare o seu coração, vamos saber a verdade sobre o sábado. Esse tema vai pegar fogo. Prepare-se para estudar a palavra de Deus. E agora, eu já estou com a minha Bíblia aqui, acho que você também está com a sua, e eu quero convidá-la a abrir comigo a palavra de Deus no livro de Êxodo, no capítulo 20, a partir do versículo 8 até o versículo 11. Lembrando que Êxodo 20 é justamente o capítulo onde se encontram os 10 mandamentos. Eu vou ler o 4º mandamento que diz assim: Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Impressionante, né? Esse é o 4º mandamento. É o mandamento maior, mais longo de todos. Eu só queria lembrar a você que os 10 mandamentos foram escritos pelo dedo de Deus, como está em Êxodo 31, verso 18. E que o sábado, o 4º mandamento, também foi escrito pelo dedo de Deus. E um detalhe muito importante. Em nossos dias, muitas pessoas questionam, muitas pessoas perguntam, muitas pessoas têm dúvidas sobre qual é o dia do Senhor. Algumas pessoas acham que o dia do Senhor é a sexta-feira. Outros acham que é a segunda-feira. E outros acham que é o domingo. Mas a Bíblia não acha. A Bíblia afirma que o dia do Senhor é justamente o 7º dia, e o 7º dia é chamado na Bíblia de sábado. Portanto, como você já viu aqui, esse assunto é tão sério e tão claro e tão importante que ele faz parte dos 10 mandamentos. Agora eu quero convidar você a ler mais alguns textos sobre esse importante tema. Porque dentro da Bíblia, quando você fala em sábado, você tem uma riqueza de textos. A Bíblia é muito clara nesse assunto e a Bíblia é muito ampla também nesse assunto. Não há motivos para ter dúvidas, não há motivos para rejeitar, não há motivos para que você fique só questionando sem aceitar o que diz a Bíblia. Eu já comecei o estudo mostrando o 4º mandamento e mostrando que Deus diz assim no início do mandamento. Deus fala assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Duas coisas. Por que Deus fala lembra-te? Primeiro, ele fala lembra-te porque Deus sabia que algumas pessoas iriam esquecer. E segundo, ele fala lembra-te no início do 4º mandamento para dizer que esse assunto já existia antes mesmo de Deus escrever os 10 mandamentos. Porque quando Deus criou os céus e a terra, ele fez tudo em uma semana, terminando sua criação no 6º dia. Depois, no 7º dia, então ele descansou, mostrando claramente a importância desse mandamento. Veja que esse mandamento ele já existia antes mesmo do pecado. Esse mandamento, repito, existia antes do pecado. Entendeu? Então, por isso que o mandamento começa assim: lembra-te, porque ele já existia, e segundo, porque as pessoas iriam esquecê-lo. Então, Deus começa o mandamento dessa maneira. Agora vem uma pergunta: como se deve guardar o sábado? O sábado começa quando e termina quando? De acordo com Levítico 23, verso 32, olha só o que diz aqui. Abra sua Bíblia, por favor, e acompanhe comigo capítulo 23, verso 32. Esse texto é maravilhoso. Diz assim: sábado de descanso solene vos será. Então afligireis a vossa alma aos 9 do mês, de uma tarde a outra tarde celebrareis o vosso sábado. A palavra de Deus então diz que o sábado deve ser guardado de uma tarde a outra tarde, porque de acordo com a Bíblia, o dia começa e termina no pôr do sol, e não à meia-noite, como alguns dizem. Vou repetir isso para você. O dia começa e termina no pôr do sol. Por isso que o texto de Levítico diz que de uma tarde a outra tarde devemos celebrar o sábado. Agora vem uma pergunta: será que os seguidores de Jesus, será que os apóstolos, os discípulos, os profetas, os patriarcas, será que eles também guardaram o sábado? Com certeza guardaram. Mas eu quero te mostrar um detalhezinho.
Eu falo detalhezinho porque é um detalhe pequeno, mas o significado dele é grandioso. E para mostrar esse detalhe, eu quero abrir a Bíblia com você no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 2, versos 1, 2 e 3. Isso aqui é para você logo entender o que aconteceu na criação. Eu vou mostrando quem guardou o sábado desde o Gênesis até os dias de hoje. Gênesis 2, 1 a 3. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou neste dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Olha que texto incrível. Esse texto mostra que Deus fez 3 coisas no 7º dia. Primeiro, ele descansou. Depois, ele abençoou. E em seguida, santificou o 7º dia, que é o sábado. Então vamos analisar. Por que Deus descansou, abençoou e santificou? Bem, ele descansou para mostrar que o sábado é o dia de descanso. Ele abençoou para mostrar que existe uma bênção no sábado. O sábado é um dia abençoado, uma bênção diferente das bênçãos da semana. Porque Deus abençoou todos os dias, de certa forma, mas o 7º dia ele colocou uma bênção específica, uma bênção que é exclusiva do sábado. Então, quando você começa a guardar o sábado, você recebe as bênçãos sabáticas. E finalmente, Deus santificou. Santificar alguma coisa é separá-la para um propósito sagrado. Então, o sábado, o 7º dia, foi santificado, isto é, ele foi separado por Deus para um propósito sagrado, um propósito especial. Ficou claro isso para você? Excelente. Bem, agora que você sabe que Deus descansou, abençoou e santificou, é importante saber que todos nós deveríamos também descansar nesse dia, deveríamos receber as bênçãos do sábado e deveríamos separá-lo também, santificá-lo também, como Deus menciona em sua palavra. Não somente Deus guardou o sábado, como eu acabei de ler, mas os profetas também guardaram o sábado, todos eles. Abraão guardou o sábado, os patriarcas também guardaram o sábado. E mais, a Virgem Maria guardou o sábado. E Jesus guardava o sábado. Você deve estar pensando, pastor, Jesus guardava o sábado? Mas Jesus não transgrediu o sábado? Não. Jesus não trabalhou no sábado? Também não. Então Jesus guardava o sábado? Claro que guardava. Você quer ver? Então pega a sua Bíblia, abra em Lucas capítulo 4, versículo 16, e eu vou mostrar Jesus guardando o sábado, exatamente aqui. Lucas capítulo 4, versículo 16, diz assim: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Você percebeu 2 detalhes? Primeiro, ele foi à sinagoga no dia de sábado. Segundo, ele, diz a Bíblia, fez isso conforme o seu costume. 2 detalhes. Ele foi à sinagoga no sábado e isso era costume. Deixa eu perguntar a você, o que é um costume? Costume não é fazer alguma coisa sempre, não é fazer alguma coisa com uma certa frequência? Com certeza, Jesus fazia isso, ele guardava o sábado. Agora, será que só Jesus tinha esse costume? Não, claro que não. Veja o que aconteceu e é registrado aqui no livro de Atos, no capítulo 17 e no versículo 2. Atos dos Apóstolos, está bem aqui, capítulo 17, verso 2. Veja só, Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras. Aqui a Bíblia é muito clara quando diz que Paulo, segundo o seu costume. É curioso porque Paulo se converteu depois de Cristo. Quando Paulo se converteu, Jesus já havia morrido na cruz, já havia ressuscitado e já havia retornado para o céu. Então, com isso, cai por terra aquela ideia de algumas pessoas que pensam que depois de Cristo o sábado foi abolido. Muitas pessoas dizem e pensam que Jesus aboliu o sábado na cruz. Aqui está uma das provas de que o sábado permaneceu e permanece até hoje. Porque Paulo, ele tinha o mesmo costume de Jesus de ir à sinagoga, de ir à igreja e de guardar o sábado. Você viu? Lucas 4,16 afirma que Jesus guardava o sábado, era o seu costume. E Atos 17, verso 2, afirma que Paulo também guardava o sábado e era o seu costume. Ou seja,
todos os profetas, patriarcas, apóstolos, discípulos, todos eles guardaram o sábado. Eu pergunto, e você? Que dia você guarda? Bom, para falar um pouco mais sobre isso, eu quero convidar você a sentar comigo aqui na minha cadeira. E eu acho que você já está sentado aí em sua casa. E nós queremos conversar então um pouco mais sobre o tema de hoje. Você percebeu que o sábado está na Bíblia de ponta a ponta? Mas tem um detalhe que eu preciso falar para você. Você sabia que dentro da Bíblia existem dois selos? O selo de Deus e o selo da besta? Duas marcas, a marca de Deus e a marca da besta? Você sabe qual é o selo de Deus? De acordo com Isaías 8,16 e de acordo com Ezequiel capítulo 20, verso 12 e também o verso 20, o selo de Deus, o sinal de Deus, a marca de Deus é o sábado. O sábado é o selo de Deus. Você duvida? Não, você não duvida. Mas se você quer uma confirmação, eu posso abrir a Bíblia agora e lhe mostrar claramente aqui em Ezequiel, capítulo 20, versículo 20. Olha só que texto extraordinário. 20 de Ezequiel. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Viu que o sábado é o sinal de Deus? Viu que o sábado é o selo de Deus? Viu que o sábado é a marca de Deus? Agora, a besta do Apocalipse mexeu nesse mandamento. E eles estabeleceram o domingo no lugar do sábado. Se você pegar o catecismo romano, vai ver que lá no lugar do sábado eles botaram o domingo. Mas se você pegar a Bíblia, vai ver que a Bíblia não mudou, que a palavra de Deus não mudou, porque Deus não muda. De acordo com Malaquias 3, verso 6, Deus fala, eu sou o Senhor teu Deus e não mudo. Sim, Deus não muda, portanto o sábado, ele permanece como sendo o dia do Senhor. E o sábado permanece como sendo o selo de Deus, o sinal de Deus, a marca de Deus. E o sábado aparece na Bíblia de ponta a ponta. E tem mais uma coisa, você sabia que na nova terra nós vamos continuar guardando o sábado? Isaías 66, 22 e 23 fala que na nova terra, no novos céus e nova terra, nós vamos continuar guardando o sábado. Portanto, o sábado é o quarto mandamento, é o selo de Deus, é a marca de Deus. O sábado foi guardado por todos os servos de Deus. Os homens tentaram mexer, tentaram mudar, nos livros eles mudaram, nos púlpitos eles pregam outras coisas, nas reuniões evangelísticas e evangélicas eles ensinam outras coisas, mas se você for uma pessoa honesta, se você for uma pessoa sincera, você vai ver que a Bíblia não fala de outro dia de descanso senão do sábado. Eu estou falando com você que é pastor evangélico, você que é um líder de uma igreja evangélica, você sabe que o sábado é o dia do Senhor. Estou falando com você que é sacerdote. Estou falando com você que é um líder religioso. Estou falando com você que frequenta uma igreja pentecostal, ou evangélica, ou tradicional. Estou falando com você que é de outra igreja, outra religião. Você sabe que o que eu estou dizendo não é da minha cabeça. Isso tudo eu mostrei na Bíblia. Então, o meu convite hoje para você é o seguinte: você aceita o que está na Bíblia? Você prefere seguir a palavra de Deus, sim ou não? Você prefere seguir o que está aqui? Porque a Bíblia diz em Atos 5, 29, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Se você aceitar o sábado, estará obedecendo a Deus. Se você rejeitar o sábado, vai estar obedecendo aos homens. Vai estar obedecendo à igreja romana e os homens que adulteraram, prostituíram e mudaram o mandamento de Deus. Mas a Bíblia diz, eu sou o teu Deus e não mudo. Então venha com a gente, abra o seu coração, seja sincero como você sempre foi e comece a guardar o sábado. Você vai receber as bênçãos de Deus nesse dia. Eu guardo o sábado já há mais de 25 anos. Quando eu aceitei essa mensagem, eu conheço muitas pessoas. A igreja adventista no mundo chega a quase 20 milhões de pessoas. E todos os membros desta igreja guardam o sábado. Nós temos médicos, empresários, nós temos universitários, professores, pessoas em quase todas as profissões e todos guardam o sábado. Não tenha medo de guardar o sábado. Pastor, e se eu perder o emprego? Pastor, e se eles me mandarem embora? Meu amigo, você confia em Deus. O Deus que pede para você guardar o sábado é o mesmo Deus que vai abrir as portas para você ter condições de guardar o sábado. Não tenha medo, confia em Deus, coloca o pé no mar e Deus vai abrir o mar. Segura na mão de Deus e vai em frente, confia em Deus, viva pela fé. Viva pela fé
e Deus vai te dar a vitória, Deus vai abrir as portas para você. O Salmo 37, 25 fala o seguinte: eu fui moço e agora sou velho, mas eu nunca vi um justo, uma pessoa fiel, desamparada e nem mendigando pão. Seja firme na fé e Deus protegerá você. Amém? Você aceita o sábado como dia do Senhor? Você aceita o Senhor do sábado? Se você aceita o Senhor do sábado, você vai aceitar o sábado do Senhor. Tá bem? Se você aceita, levanta a mão aí. Vai, levanta a mão. Ei, levanta a mão, rapaz. É com você que eu estou falando, irmão. É com você, irmão. Levanta essa mão. Diga assim: pastor Luiz, ok, eu aceito o que está na Bíblia, eu quero guardar o sábado. Vai, levanta a mão, irmã. Ei, você que está na cozinha, ei, levanta a mão. Deus está chamando você para você guardar o sábado e receber o selo de Deus. Amém? Então agora, meus parabéns, eu vou orar por você. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado por esse tema, obrigado por tua palavra, obrigado pela mensagem sobre o sábado. Ajuda essa pessoa a guardar o sábado a partir de agora. Eu a entrego nas tuas mãos. Abra, Senhor, as portas para ela e conceda o poder do Espírito Santo para que essa decisão seja abençoada e selada em nome de Jesus. Amém.